Oi, gente, tudo bem? Espero que sim. Espero que você esteja vivendo um momento bastante sereno da sua existência. E quando eu digo sereno, eu não quero dizer um momento confortável. Eu quero dizer um momento em que você tenha o mínimo de possibilidade de viver tudo que está ao seu redor com uma certa tranquilidade. Você não se desespere, não entre em pânico, não crie ansiedades onde não há necessidade e não se torture com a ideia do e se. E se é o e se. O mais importante é o que você está experimentando dentro das possibilidades daquilo que você está experimentando. Desejo sinceramente que você esteja numa fase muito boa da sua vida. Eu não sei se você tem assistido a novela Renascer, não sei se você tem acompanhado. Eu não tive a oportunidade de assistir os primeiros capítulos porque é um horário difícil e eu estou com alguns projetos, fazendo algumas coisas no horário, então eu achei que não fosse dar tempo. Mas, através de um link que compartilharam comigo, eu consegui assistir agora os capítulos atrasados através da plataforma Globoplay. E eu fiquei impressionado com a qualidade da novela. Eu acho que fazia muito tempo que não vi uma novela com tantas possibilidades de ser ser a contagem de uma boa história como essa do Renascer. Tudo bem que é um remake, tudo bem que a gente já sabe grande parte dos acontecimentos, tudo bem que provavelmente muita gente vai dizer que essa novela ela é uma coisa ruim, mas ela é um espelho. Foram feitas algumas atualizações e grande parte do conteúdo da novela está adaptado ao nosso tempo, inclusive com a inserção do celular, de comunicação mais rápida, a inserção inclusive de outros elementos de discussão da própria maturidade da sociedade brasileira. Em todo caso, eu achei uma novela muito boa. E aqui eu precisava fazer uma espécie de um adendo. Cada sociedade ela encontra um jeito de se explicitar, de se expressar. Os americanos encontraram no cinema a sua melhor forma de expressão. E grande parte de tudo aquilo que eles fizeram dentro dos Estados Unidos e também fora dos Estados Unidos se deveu ao fato de usarem o cinema como uma ferramenta de divulgação, seja de valores, seja de ideais, sejam de manipulações, o que você quiser falar. Não é à toa que a indústria tabagista cresceu enormemente quando ela começou a colocar os atores fumando em cena. E isso chegou no mundo inteiro e as indústrias lucraram horrores com isso tudo. Não é à toa que a propaganda de guerra acontece pelo cinema. Não é à toa que durante a Guerra Fria todos os filmes, ou quase todos os filmes, tinha sempre um vilão com cara de russo, com cara de polonês, como se fosse a expressão do mal fosse aquele rosto daquele perfil de pessoas da Europa Oriental. Bom, independente disso, a gente tem que lembrar que cada lugar vai se definir de um jeito. Tem sociedades que se definem pelo cinema, tem sociedades que se definem pela música, tem sociedades que se definem pela mitologia, tem sociedades que se definem pela literatura e tem sociedades que se definem pela televisão. No nosso caso, a televisão é muito forte. Eu faço parte de uma geração que aprendeu a se ver e a se enxergar a partir daquilo que a televisão nos dava. Porque quem nascia no interior, quem nascia de uma família mais simples, quem tinha uma quantidade grande de irmãos, quem tinha algum tipo de limite financeiro, não podia sair, não tinha clube, não tinha grandes passeios, a família não era de grandes viagens e coisas do tipo, a televisão se tornou um grande
uma grande companheira para aqueles momentos de solidão, de dor, e a vida contada a partir da televisão passou a ser aquilo que a gente tinha de mais moderno, ou de acesso ao mais moderno. Foi vendo televisão que eu vi pela primeira vez um telefone. Foi vendo televisão que eu vi pela primeira vez as pessoas ouvindo música, sem ser no rádio. Foi vendo televisão que eu descobri que as pessoas tinham um lugar onde elas podiam praticar exercícios, academia. Então era uma forma da gente conhecer o mundo e de saber como o mundo era lá fora. Tudo bem que tem gente que faz críticas e que a televisão trouxe um monte de porcaria para dentro de casa. Podem fazer a crítica que for, e algumas delas são verídicas. Porém, o que a gente não pode fazer é ignorar o fato de que a televisão contou a nossa história. A televisão contou a nossa maneira de ser. E a telenovela é o produto mais genuíno desse trabalho aqui no Brasil. A gente desenvolveu esta possibilidade de, através de uma trama de novela, enxergar a história da sociedade. Seja através de ensino, da mesma forma como acontecia com o cinema norte-americano, seja através de uma novela tendenciosa, seja através de ensinamentos, de valores, seja através de novidades, seja através de rupturas. As novelas foram trazendo para dentro da família, da sala da família brasileira, e para dentro da linguagem de comunicação do brasileiro, um estilo e uma maneira de se manifestar e de entender aquilo que estava acontecendo. É nessa perspectiva que se insere o meu comentário sobre a novela Renascer. Eu tenho visto os capítulos atrasados, não estou conseguindo chegar no capítulo diário, mas o que eu tenho visto nos capítulos, principalmente nos capítulos iniciais, é uma fervura muito grande de temas muito atuais, de temas que a gente quase não tem espaço para conversar. E esses temas são fundamentais porque traz à baila uma série de questões que muitas vezes ou ignoramos ou tendemos a ignorar por medo de não saber lidar. E a gente esbarra ou no preconceito ou a gente esbarra no senso comum. E é importante que uma sociedade vá se entendendo e vá saindo tanto do preconceito quanto do senso comum para poder aprofundar suas raízes. É claro que a novela não se dispõe a discutir. É claro que, infelizmente, essa vocação pedagógica da novela não interessa para os meios de comunicação, não interessa para os patrocinadores. Não é interessante, por exemplo, discutir, pelo menos alguém patrocinar a discussão, a maneira como acontecem os encontros entre os personagens da novela. Não é interessante discutir a quantidade de vezes em que os acontecimentos da novela têm a ver com nossos acontecimentos. Quantas vezes você foi benzido quando você era pequeno? Sua mãe levou para uma mulher que fazia você tomar água com arruda ou outra coisa. E isso remete às religiões de origem africana, que quantas vezes a gente tenta esconder ou tenta negar por preconceito ou por senso comum, a gente tenta ignorar essa influência sobre a nossa vida. Um personagem que me chama muito a atenção na novela é o personagem da velha Inácia, que vai envelhecendo junto com a trama, e ela tem um papel fundamental ali porque ela funciona como uma espécie de Tiresias, como sendo a única que enxerga o quanto de conflitos está estabelecido naquela cena, naquela trama, e ela tem coragem de falar, ainda que em alguns casos, como no caso de Tiresias, se peça para furar os seus olhos, porque assim, ela sem enxergar, ela não falaria mais o que ela tem acostumado a falar. Mas é um personagem interessantíssimo, que valeria a pena a gente encontrar na nossa vida, ou na nossa proximidade de relações, pessoas que têm essa função de nos ajudar a enxergar e de falar
ainda que nos doa e ainda que ameacemos de furar os seus olhos, de continuar falando para a gente o quanto que estamos indo na direção errada ou o quanto que estamos atuando na direção contrária daquilo que seria o certo e o esperado. O interessante da novela é que são muitas questões, como eu disse, ela não quer discutir, ela quer apenas apresentar os elementos, talvez na esperança de que em algum espaço essa discussão seja aprofundada, como é o caso desse vídeo. Ele nasce em função da novela, mas a novela traz uma série de questões que seria muito interessante que fosse pauta de discussão. A relação pais e filhos, a relação de escolha de um filho em detrimento do outro, ou a negação de que a gente não escolhe, mesmo sabendo que acabamos por escolher, as relações que temos com relação ao diferente, aquele que pensa diferente, as relações de gratidão. João Pedro tem uma relação de gratidão tão grande com seu padrinho e a sua madrinha, que muitas vezes se perde no nosso dia a dia, porque a grande parte das relações são relações que buscam apenas um retorno imediato, como a gente pode ver nos outros filhos do coronel, quando de fato o que interessa para eles é o retorno e a satisfação pessoal, e João Pedro vai numa outra direção. Seja como for, eu acho que a gente precisa discutir. Eu estou preparando uma série de temas que eu acho que brotam dos capítulos da novela, para a gente estar aqui discutindo. Eu quis fazer essa introdução hoje porque acho que é importante a gente lembrar o papel da telenovela na formação da nossa identidade cultural e na formação do nosso pensamento. Claro, ela não vai de jeito nenhum cumprir o seu papel pedagógico. Ela não se presta a isso porque não quer, não porque não tenha, mas é porque não quer e porque patrocinadores e pessoas que lucram com a novela estão um pouco se importando se a gente vai querer discutir, por exemplo, as relações pais e filhos. O que eles querem é ganhar dinheiro. E é isso. Então a novela deve estar dando um retorno, imagino que tenha tido muita audiência, mas enquanto a gente tem outros caminhos, e graças à tecnologia nós temos hoje outros espaços para conversar, que não precisa depender só do ambiente televisivo, a gente vai conversando sobre essas coisas e vai aprofundando. Eu me comprometo de ir trazendo alguns temas que eu julgo que são importantes e que vão nos ajudar a repensar algumas relações culturais, sociais, religiosas, econômicas da nossa percepção sobre o mundo e sobre o lugar que nós vivemos. Desejo a você um belo dia, uma bela caminhada, que você, se você gostou do vídeo, você deixa um joinha, compartilha com seus amigos no WhatsApp e, se possível, faça inscrição no nosso canal. Um abraço.